Ao vivo agora para mais uma live, a nossa live hoje com a Kelly, que vai falar sobre as constelações familiares, mas com a visão do nosso trabalho, né? Então, convidando a Kelly aqui para entrar, aguardando ela aqui. Vamos lá. Kelly, já estou ao vivo, aguardando você, mandando um convite aqui para a Kelly. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Oi, Kelly. Oi, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo. Tô Deixa eu regulando só, aqui o só ajustar áudio. meu som aqui. Tô te O ouvindo. pessoal já está começando a chegar. A Adriana já entrou. Seja bem-vinda, Adriana. Um assunto bem legal hoje que a gente vai falar. Acho que a gente está na. Ontem foi o Dia do Trabalho, Pois é. né? É. E acho que a gente está no mês do trabalho, né? Então acho que é muito interessante a gente falar sobre esse tema, principalmente num momento como esse, né? Pois Então vamos é. aguardar uns minutinhos que a gente combinou às 5 de entrar e aí a gente já começa então essa live, Sim. né? E hoje o tempo mudando, né? O tempo trazendo aí o friozinho, fazendo algumas mudanças aí. Sim. Então vamos acolhê-lo Ventando. também, né? É. Um cara de outono tá hoje, né? É proporcional, né? É. Zilma, seja bem-vinda. Olá, Vilma. Seja bem-vinda. Vilma, professora. Trabalhamos juntas. Ana Ah, Paula também tá aí. muito Seja bem. bem-vinda, Os Ana. desafios da profissão. O Tá bem professor está sendo desafiante, viu? o professor está sendo bem Olha, desafiado, né? A Nívia muito. entrou. Nívia, seja bem-vinda. A Nívia é minha irmã de Ah, seja Sorocaba. Seja bem-vinda, bem-vinda. Nívia. Olá. E então deixa eu já ir me apresentando. O pessoal vai chegando, né? Ciro, seja bem-vindo. Eu sou a Márcia Pádua, terapeuta, coaching e fundadora do Espaço Quatro Chakra. E o Espaço Quatro Chakra está estruturado no autoconhecimento, saúde, bem-estar e espiritualidade. Né? Eu falo que são pilares extremamente importantes para a gente estar em equilíbrio, em conexão com a gente, que se a gente não cuida da nossa espiritualidade, nosso bem-estar vai lá para baixo. Se a gente não tem autoconhecimento, também fica com os pilares, né, totalmente balançados aí. Então a gente precisa olhar para esses nossos pilares para poder estar em equilíbrio e principalmente em momentos como esse que a gente está vivenciando que exigem muito equilíbrio de todos nós, né? E hoje a gente vai falar, todo sábado a gente está conversando sobre as constelações e hoje eu convidei a Kelly para a gente falar sobre o trabalho. Eu acho que não só porque a gente está no mês de comemorar o Nosso trabalho, dia, né? né, o dia do trabalho, mas eu acho que porque neste momento que a gente está vivenciando, a gente está sendo desafiado a olhar para o nosso trabalho, a olhar para o que a gente faz, porque a gente está sendo exigido de muitas outras formas que às vezes a gente nem experimentou, como trabalhar no home office, como enfim, tem mil maneiras que a gente está sendo exigido, com muitos sentimentos que estão borbulhando aí, né? Até por questões da própria economia, muitas pessoas desempregadas, outros tendo que se reinventar no seu próprio, na sua própria maneira de ter o sustento, enfim. E aí a gente vai então falar um pouco dessa relação do trabalho, o trabalho em si, Legal. de todas as maneiras, e olhar com essa visão da constelação que eu gosto muito e que eu acho que pode dar muitos insights para a gente. A gente vai fazer um exercício no final para a gente trazer um Isso. pouco mais para a consciência. Então eu quero convidar a Kelly, que é uma parceiraça lá do espaço. Ela faz um trabalho lindo com as constelações lá no espaço. E o que a gente está fazendo agora é transferir o que a gente fazia no presencial para o online também. Então a gente já teve aí nessa semana
uma vivência na constelação familiar que foi muito forte, muito, muito bonito, né? Então a gente está criando aí os temas que seriam presenciais, trazendo para o online. E hoje a Kelly vai falar sobre essa visão da constelação e a nossa relação com o trabalho, né? Kelly, se apresenta, fala um pouco de você. Eu falei aqui por cima, mas acho que nada como ouvir quem entende do assunto, né? Então, boa tarde. Oi, Sol, linda também. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Bem-vindos, né? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão do trabalho, que para mim, assim, está sendo um desafio imenso, né? E por falar no trabalho, aí eu desenvolvo as facilitações com a constelação familiar, no espaço, aí com a Márcia. Sou da área da educação, né? Como a Márcia disse, está sendo um desafio imenso para a gente que é da área da educação também. Trabalhar nesse momento de pandemia, são muitos desafios. E aí eu quero compartilhar um pouquinho nesse vídeo aqui com vocês o olhar das constelações sobre o tema do trabalho. E no final a gente vai fazer um exercício para a gente poder olhar um pouquinho para as nossas questões pessoais em relação ao nosso trabalho. Então, meio é esse o entorno que a gente vai trabalhar hoje aí. Esperamos fazer dentro do tempo, né, Márcia? Vamos, é isso aí, né? vamos Porque o Instagram é um cronometrar. desafio também pra gente, né? Então, acho que é isso. Eu queria que você... Vamos lá, eu queria que você começasse a falar desse olhar que a gente tem, que a gente precisa... a gente foi muito condicionado a olhar trabalho, sustento, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar para um pouco dos nossos talentos, das nossas... do que vem também de herança dos nossos ancestrais, que a gente nem tem ideia que a gente se conecta com isso. Então, assim, e às vezes a gente fica tão perdido, querendo, assim, fazer uma profissão que tenha mais sucesso, que isso, que aquilo, e que muitas vezes não tem a ver com o nosso eu aqui, com a nossa essência, com a nossa bagagem, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, por esse olhar das constelações, que eu acho que tem uma coisa muito legal aí pra gente olhar, falasse um pouquinho dessa vertente. Então, né, dentro das constelações, a gente trabalha o equilíbrio das 3 leis, que a primeira é pertencimento, então todos fazem parte do nosso sistema familiar. Quando a gente traz isso para a ideia do trabalho, a gente está falando de todos os trabalhos que a gente já desenvolveu na vida. Todos eles, sem exceção. Então, todos eles fazem parte do nosso percurso, da nossa vida, do nosso percurso profissional. A segunda lei é a hierarquia, né? Então, quando a gente traz para a relação do trabalho, a hierarquia, cada um tem uma ordem. Então, qual vem o primeiro, qual vem o segundo, qual vem o terceiro, que às vezes a gente esquece. Uhum. A gente simplesmente apaga uma experiência profissional e fica em algum lugar, né? E o quanto isso é importante, a gente precisa trazer e olhar isso, né? Então, e ordenar mesmo, né? Qual foi a minha primeira experiência, né? Às vezes a gente quer pagar algumas experiências, né? Exatamente. E todas elas fazem parte, né? Então, a partir dessa segunda lei da constelação, é dessa hierarquia, né? Então, colocar em ordem mesmo, né? Listar, é importante listar mesmo, né? Quantas coisas eu já fiz, porque às vezes a gente fica sempre procurando, às vezes, mais cursos, e a gente não olha nem porque a gente já tem, né? E a última lei, que é a terceira lei, né, que é o dar e tomar, o dar e receber, é essa questão do equilíbrio, né, o quanto eu tenho me dado para esse trabalho, o quanto isso tem vindo de retorno para mim, o quanto eu estou satisfeito, né, o quanto eu estou a serviço das outras pessoas, né, porque muitas pessoas se enganam, porque principalmente os trabalhos quando a gente faz dentro da constelação profissional, constelação de carreira, que é uma área que eu também trabalho, desenvolvo, e também dentro da parte empresarial, é que às vezes tem aquele pensamento, né, principalmente os jovens, eu tenho meus sobrinhos e pessoas da minha família, jovens, não tem que ter aquele trabalho para eu ter dinheiro. Né? E aí essa visão do dinheiro, né? Então, quando eu penso só no dinheiro, eu já quebrei
já rompi a questão do dar e receber, do equilíbrio, né? Porque eu preciso dar algo em troca, eu não posso pensar só no dinheiro, né? Então, a experiência da dinheiro é uma A consequência. Kelly acho que deu uma travadinha. Disso. Kelly, acho que você deu uma travadinha aqui. Eu tô vendo vocês normal. Pra mim tá Agora normal. então eu não sei se foi eu que travei ou se foi a Kelly que travou. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Dá um joinha aí pra gente saber. Estão ouvindo, estão ouvindo. Estão ouvindo? Ok. Tá. Então tem essa questão que eu estava falando, né? Então se você pensa só o dinheiro, se o dinheiro é só o foco, ali você já iniciou os desequilíbrios. Né? Talvez a gente possa até depois falar num outro vídeo sobre a questão do dinheiro. Então, os trabalhos da constelação dentro da visão profissional, da nossa carreira, né? Tem a ver com a gente equilibrar, ordenar de volta essas 3 leis. Né? Então, a ideia é essa. E a Márcia começou falando um pouco dessa questão do trabalho como instinto de sobrevivência, né? Às vezes a gente tem essa percepção, essa crença, né? E essa crença é muito das pessoas da nossa família mesmo, da nossa ancestralidade, né? Porque muitos realmente tiveram a experiência do trabalho como algo para sobreviver. Sim. Né? E não foi possível ser feito de outro jeito. Né? E às vezes a gente vem com essa carga, né? E aí a gente acha que precisa trabalhar, né? E precisa ser muito sofrido. E carrega um peso pesado. muito grande. Aí o trabalho é aquele fardo, né? Isso. E aí, se eu trato isso como um fardo, eu também vou encontrar situações fardosas dentro da relação do trabalho. Então, vai encontrar relacionamentos lá dentro, chefes, enfim, a gente vai atraindo essa situação porque a gente está nessa frequência também, utilizando essa energia do peso, né? Sim. Então, na verdade, a gente precisa também olhar, né? E o exercício que a gente fez quarta-feira, que a Marcia falou que foi muito profundo, a gente pôde observar as pessoas que já faleceram por alguma questão na nossa família, né? E dentro da área do trabalho também tem isso, né? Muitas pessoas que às vezes sofreram algum tipo de acidente de trabalho, que a gente vê até hoje. Então, quando a gente trabalha dentro da questão da pandemia que a gente está vivendo atualmente, né? Então, o que isso traz para a gente, né? Quais são os desafios? Né? Então, essas memórias começam a vir. Pessoas que faleceram, às vezes, de doenças em relação ao trabalho, e essas memórias começam a surgir. Pessoas que entraram num processo de escassez, né? Por uma grande crise, e aí perdeu-se tudo, e como prosseguir com isso, né? Então, às vezes, vem esse medo muito forte na gente, que não vamos mais conseguir dar conta, fazer algo diferente, né? E aí entra até, às vezes, em desequilíbrio essa situação que você falou do dar e receber, né? Então, agora, para manter meu emprego, eu quero fazer mais do que eu posso para me sentir importante ali, para poder garantir o trabalho também, né? Então, eu coloco uma energia, uma carga muito maior do que eu poderia até dar. Vai faltar em algum outro canto da minha vida isso aqui, né? Algum outro canto, eu estou tirando de algum outro canto essa energia para... E isso está relacionado também ao que eu estou acessando lá atrás, dessa história que você falou, e esse equilíbrio, né? Será que eu tô me colocando mais do que eu poderia, ou será que eu estou me colocando menos do que devia no trabalho? E essa energia do dar e receber fica em desequilíbrio também. O que eu percebo, assim, né, pelo menos para mim, né, tudo que eu tenho trazido aqui tem sido experiências de coisas que eu tenho vivido, né? Então, para mim, que sou consteladora, tem sido um desafio imenso, né? Porque eu sou professora e trazer esse trabalho agora, que é a prefeitura, eu trabalho na prefeitura de São Paulo, que é o trabalho remoto, né? E eu trabalho com crianças de 3 a 6 anos, né? Então, imagina o desafio de fazer isso acontecer, e também as questões de estresse,
porque isso também gera um estresse. É isso que a Márcia estava falando, né? A gente, às vezes eu vou me doando muito, porque o trabalho remoto você trabalha muito mais horas, né? Então, para você conseguir também conciliar essa rotina, desse algo novo que se apresenta. Mas, para mim, as perguntas que eu tenho feito, né, e em conjunto aí com o Alex, que é meu mestre, Alex Possato, né, do grupo que ele acompanhou aí, todos os terapeutas que quiseram, o que faz de fato sentido para mim hoje, né? Então, acho que a pandemia traz essas perguntas, várias perguntas, né? Dentro do meu trabalho, o que está fazendo sentido para mim hoje? Né? Aonde que eu tô? Eu tô feliz? Eu tô satisfeito? É isso mesmo que eu quero? Porque às vezes a pandemia também chega no momento que fala, olha, né, que é aquilo, o piloto automático. Né? E eu vou fazendo, entrei no piloto automático, e aí você é tomado por um lugar que fala, olha, para, porque você é obrigado a parar mesmo, todos fomos, né? E a não ser os serviços essenciais, e que mesmo assim tem tido outros desafios, né? Que aí você para e fala, o que eu quero, onde que eu tô no piloto automático, eu ainda tenho aquela chama, aquele gás que eu tinha no início, né? A quem eu estou a serviço, né? Será que eu comecei a fazer um trabalho por pura sobrevivência para ter o dinheiro para eu pagar as contas? É claro que nesse momento, a gente até brinca da questão do pão e circo, né? Não adianta eu dar o circo, eu dar entretenimento, ou coisas que tenham a ver com a questão da arte, por exemplo, se a pessoa precisa comer. Né? O que vem em prioridade, de fato, é a minha sobrevivência, né? Se eu tô com a minha barriga cheia, a gente fala muito isso dentro da educação, eu consigo estudar, né? Se a minha barriga tá vazia, pode ser o ensino que for, mais revolucionário, eu não consigo ter atenção ali para aprender. Né? Então, sim, o trabalho traz essa importância do lugar da sobrevivência, né? Dentro dessa pirâmide, né? Do que eu falei da hierarquia, sim, a sobrevivência sim, vem em primeiro lugar, né? Mas acho que é um momento para a gente também refletir sobre o que eu quero, como eu quero estar, o que eu deixei de fazer, que era algo que eu tinha muito tesão quando eu trabalhava, ou isso nunca teve, eu nunca tive isso, né? Porque às vezes a gente se dá conta de como que eu faço para poder ter isso de volta, né? O Bert falava que ele percebia muito bem quando tinha uma pessoa que estava muito feliz com o trabalho, né? Ele cita num dos livros dele que ele foi comprar um ingresso, eu não lembro se foi no cinema, onde que era, e aí que ele chegou e a moça cumprimentou ele com um sorriso, assim, com muita simpatia, né? E aí ele olhou para ela e falou assim, essa tem sucesso na vida, essa tem uma boa relação com a mãe dela, né? Então, a questão do trabalho, a questão do nosso sucesso em relação ao trabalho, da nossa satisfação com o trabalho, e daí voltando esse olhar dentro da constelação, tem muito a ver com a nossa relação com a nossa mãe. Então, se você não anda bem no seu trabalho, se tem tido muitas relações de conflitos com as pessoas, observa para a sua relação com a sua mãe. Como é? Né? Então, se eu tenho muita raiva da minha mãe, por exemplo, né, por N questões, eu não tô entrando no processo de julgamento, que às vezes tem situações muito disfuncionais e que a gente sofreu muitos traumas, né? Até porque as pessoas da nossa família são humanos, né? Como a gente, passíveis de erros e acertos, né? Então, eu não vou entrar aqui na questão do julgamento e nem falar que é tudo muito lindo e maravilhoso, porque tem dores muito profundas também. Né? E eu trabalho com constelações e vejo muitas delas, né? E muitas vezes essas raivas, elas não são assumidas, não é consciente na gente, né? A gente só vê que cada vez que está junto sempre tem um arranca-rabo, ou tem um julgamento sobre a mãe, ou isso, ou aquilo. É aquelas encrenquinhas que a gente acha normal do dia a dia, mas que tem lá umas arestazinhas para serem olhadas, né? Sim. Então, eu gosto muito de falar dentro da nossa questão do trabalho, aí dentro das constelações, do feminino e do masculino. Então, quando eu falo do feminino e do masculino, mas daí tem gente que vai falar, mas a gente está falando de trabalho e profissão, você tem que falar de feminino e masculino? Sim, porque o feminino tem a ver com a nossa mãe. Então, quando eu falo desse lugar, essa pergunta que eu faço, como eu tô, como eu tenho me sentido,
tem muito a ver com a minha relação com a minha mãe. Né? Então, como eu cuido do meu trabalho, como eu sustento esse meu projeto de trabalho, como eu alimento, como eu nutro isso, tem a ver com a minha ligação com a minha mãe, com a minha nutrição com a minha mãe, com a minha sustentação com a minha mãe, com o apoio com a minha mãe. Essas relações, elas são intrínsecas, né? E aí, quando eu olho também para essa mesma pergunta, né? O que eu estou fazendo? E aí eu me observo, percebo, tá, aqui não tá legal. Então, o que eu vou buscar para que isso possa ficar legal? Aí eu me conecto com o masculino, que é a energia do meu pai. Né? Porque o meu pai faz com que eu me mostre mais. Né? Então, por exemplo, a Márcia trouxe aqui, a gente fazia os trabalhos lá com as pessoas, né, fisicamente, e a gente está meio que fazendo essa adaptação e um aprendizado para o online. Então, como a gente sustenta isso, como a gente alimenta isso, como a gente nutre isso, é a mãe. Né? Como a gente divulga isso para as pessoas, como a gente acessa as tecnologias ali para que façam esses caminhos, para que a gente possa estar conectado com vocês, é a energia do pai. Que está relacionado à ação, né? Exatamente. A ação de ir para frente, de buscar alguma coisa. A geração da ideia, a geração do colocar a energia ali para acontecer e tal, é a energia da mãe, né? Exatamente. Então, e se isso está em desequilíbrio, esse senso de habilidades nossas também ficam confusas, né? Exatamente. Então, aí eu travo, eu não consigo, né? Então, um dos trabalhos que a gente faz dentro da constelação a pessoa vem procurar e fala, estou com uma questão no trabalho, principalmente agora, né? Que está mais evidente. Uma das primeiras coisas que a gente vai olhar é pai e mãe. Né? Como é que está isso? E fazer com que essas energias, né, como eu disse, né, essa sustentação do campo que é do feminino e que é do masculino possa se integrar dentro da gente, porque às vezes elas estão separadas. Né? Então, para que elas possam se integrar de novo e para que a gente possa estar único por inteiro, porque às vezes a gente não tem partes nossas que estão fragmentadas. E que ficaram lá atrás, né? Muitas vezes, Kelly, né, assim, até olhando para esse lado, quando a gente, por exemplo, na nossa infância, tal, toma alguns lugares na vida, né? Defender pai ou defender a mãe, tal, a gente também começa a colocar como que fica isso no olhar da constelação para o trabalho? Quando a gente começa a assumir algumas coisas que, se a gente, por exemplo, a mãe saiu para trabalhar, a gente tem algumas tarefas em casa, o adolescente, a criança acaba assumindo isso, ou se o pai está faltando, por exemplo, hoje que a gente tem muitas situações de pais separados, né? Como que fica esse equilíbrio? Então, cada pessoa é uma pessoa e a gente precisa olhar especificamente para cada um, mas em geral ou a gente toma partido de um lado ou do outro, né? Então, por exemplo, se eu tomo um partido e fico só com a minha mãe e excluo meu pai, então eu sou uma pessoa super criativa, cheia de ideias, mas eu entro num processo de procrastinar. Eu não consigo ter ação. Né? Então eu tenho 1000 projetos, faço 1000 coisas, mas nenhuma eu consigo ter um foco. A gente pode dizer que são aquelas pessoas que se boicotam, não? Ela é cheia de ideias, mas nunca dá certo de colocar em ação porque ela se boicota. Ela mesma se boicota, porque ela subiu um lugar ali, ela só tomou um partido, né? Isso. Ou o contrário, se eu fico só no pai, então eu sou muito foco. Entendeu? Eu brinco que tem o pessoal dos signos que faz aqueles memes nos Facebooks, né, dos signos, né, e a referência disso é o Capricórnio, né, que é foco, trabalho, foco, né, e fica aquela coisa pesada, amassante, também não vê mais nada, né, é aquele trabalho sem nenhum tipo de criatividade, né, é o mesmo do mesmo, todos os dias, né, não tem... Então, eu também entro nesse lugar que fica mais... Isso, e que é um lugar árido, né? E aí, entrando para a questão principalmente da mulher, né? Que
que tem aí essas demandas todas, né? Então, casa, às vezes casa, filho, trabalho, né? Então, quando a mulher entra nesse lugar, né, que é essa conexão muito maior com o pai, aí meio que exclui esse lado do feminino, desse lado do criativo, desse lado mais do cuidado, desse lado de pausa, né, de não ser as coisas muito aceleradas, né, porque o masculino, ele é mais, né, ativo, né. Eu percebo que aí as mulheres começam a ter muitas questões de saúde, principalmente na região do útero. Interessante. Né, que isso pode ser um outro assunto. Né? Sim, olha, vários temas para os nossos sábados, né? Que é esse lado do feminino, né? Porque aí você vai criando essa parte árida e nosso útero vai... E aí começa a ter N problemas. Então, até fazendo parênteses, porque nosso útero é a criação, né? Exatamente, né? Então, é se a onde gente cria. Só no masculino, a gente exclui totalmente o nosso feminino. Então, a gente aí sim entra no que você falou, nessa sabotagem, nesse boicote, né? E a gente se sabota naquilo que a gente tem de mais, assim, de essência nossa, né? Que é esse lugar do feminino, né? Então é importante a gente ter esses lugares da gente pensar o que eu tô fazendo, o que eu quero. Isso tem muito a ver com o feminino, né? De pausa, de ciclos. Eu cheguei num ciclo até aqui, é isso mesmo que eu quero? O que eu quero mais? Porque a vida é feita de ciclos, né? O que eu espero daqui, né? Então, você vê que essa parte, quem trabalha com... Quem já estava nesse movimento de trabalhar com... Trazer o seu trabalho para a área online, para o marketing aí, né? Que o pessoal chama, né, dessa área do marketing digital, hoje já não está sofrendo tanto. Porque eles já começaram esse início desse processo, né? Para quem não estava, ela está sendo um desafio imenso, né? E a vida é isso, né? Esses desafios, né? Então, é um momento que a gente pode se conectar com a nossa ancestralidade e olhar para os nossos talentos. Dentro da constelação, os nossos talentos têm muito a ver com os nossos avós e bisavós. Sabe aquilo que você faz assim, ó? Que o pessoal fala, nossa, né? Isso tem muito a ver com a energia, né, dos nossos avós e bisavós. Então, olha, né, observa aquilo que você também é bom. Então, como eu falei, fazer uma lista dos seus trabalhos, mas também fazer uma lista daquilo que você é bom. Né? E aquilo que a gente tem muita dificuldade, o nosso sistema também tem muita dificuldade. Então, a gente é uma oportunidade de fazer com que isso possa fluir de uma outra maneira. Também foi difícil para muitas pessoas aqui atrás da gente. E aí isso vem de volta, né? Que eu disse que a vida é cíclica. E aí agora eu, com toda essa bagagem aqui, porque eles também já experimentaram coisas parecidas, eu posso dar mais um passo. Né? Posso superar isso. Né? Mas com essa bagagem, com essas pessoas que estão aqui atrás de mim. Agora, se eu acho que eu sou o único, que eu me dou conta, que eu me resolvo, que eu não preciso, né? Aquelas coisas assim, né? Tá muito afadado a fracassar, né? Porque você vai chegar num ponto e aí isso vai fazer com que você volte a essa consciência coletiva de novo. Como eu disse, né? Todos fazem parte. Então, se eu quero só aqui achando que eu não preciso disso aqui, que isso é como uma árvore sem raiz. Uma hora cai. Você sabe que eu sempre trabalhei com pessoas e um das minhas competências também foi trabalhar em empresa, nessa parte de talentos, da profissão e tudo mais. E a gente trabalha essa parte comportamental e tudo mais. Mas quando eu entendi através da constelação, que veio esse olhar da constelação, eu pude entender muitos comportamentos que tem dentro de uma organização. E como que as pessoas estão dentro da organização, né? Então isso trouxe muito mais clareza, inclusive para poder tratar com as pessoas, para poder lidar com elas, para poder trabalhar um pouco das crenças, que muitas vezes é tão inconsciente, porque fala assim, mas não
não é consciente isso, mas isso vem lá, ó, eu venho carregando, minha mãe carregou, meu pai carregou, minha bisavó carregou, e vai trazendo isso, mesmo não acreditando nisso, mas traz o comportamento, a energia nesse sentido, né? Então, os padrões que a gente tem, que também ficam ali, sendo colocado à tona, né, no dia a dia, e o quanto isso tem essa relação. Eu falo que é tão interessante isso, que às vezes a gente fala assim, mas a gente está num mundo tão mais moderno, onde hoje todo mundo já é muito tecnológico, que não sei o quê, barari, barará, barará, que não era nem para estar pensando mais desta maneira, como a gente falou aqui, né, de falar assim, imagina, hoje as pessoas trabalham online, elas trabalham home office. Mas você sabe que uma das maiores dificuldades das pessoas trabalharem no home office, principalmente quem trabalha dentro de uma empresa, e que nunca trabalhou, é que quando elas trabalham, elas ficam tão preocupadas de saber como elas estão sendo vistas, se o chefe, se a organização vai achar que ela está trabalhando ou não, que muitas vezes ela come de frente com o computador. Na hora que ela tem que fazer o pit stop dela lá, muitas vezes leva o computador perto, porque se escutar um chamado, vai querer atender. Então, não se permite, porque ela quer saber como que ela está sendo avaliada, como que ela está sendo vista, ela quer fazer parte, né? E muitos outros gestores que ficam ali, né? Será que a minha equipe está trabalhando? Será que agora ele não está lá dormindo, assistindo a sessão da tarde? Ou está, né? Mas justamente porque essa relação de confiança e tudo mais não se atualizou com que hoje o momento traz, né? Então, o quanto isso também está ligado com essa herança que a gente traz lá de trás. E o que a gente precisa olhar. Mas colocar como que eu me faço presente aqui agora. É a minha entrega, a forma como eu entrego, a forma como eu me relaciono, a forma como que eu coloco a minha responsabilidade, o meu comprometimento, tal. É muito mais a minha energia centrada do que essa energia do medo, né? Isso aqui, né, é o único recurso, isso aqui. Então, a gente precisa prestar atenção como que a gente está se comportando. E esse exercício que você falou, de olhar para trás e a gente reconhecer algumas coisas lá, é muito importante para a gente trazer consciência. Eu queria já fazer o exercício, que a gente Vamos já lá. está com o tempo aí, né? Então vamos O que lá. as pessoas precisam ter em mãos, Kelly? Então, papel, caneta. Tá? Então, corram pegar papel e caneta, deixem aí do lado para a gente poder fazer esse exercício, trazer mais consciência e começar a organizar esse nosso sistema familiar aí para o nosso lado profissional. O papel e caneta, eu vou deixar essa tarefa, você vai fazer depois, tá? A gente não vai fazer agora, só para você anotar e aí você faz no momento que você quiser. O outro a gente vai fazer um exercício mais meditativo. Você fazer uma lista dos trabalhos que você já fez na vida, todos eles, sejam eles remunerados ou não, tá? Então, esse que você vai anotar, para você poder olhar, seja bico, trabalhos manuais, voluntários, o que for. E também colocar, assim, ticando, né, dentro dessa parte do trabalho, se for indicação, se foi por via concurso, se foi por via esforço seu mesmo, você de ir lá pôr a cara e falar com a pessoa, né? Colocar como você chegou a esses lugares. Se alguém que incentivou, se alguém que... Como você chegou a fazer esse trabalho, né? Isso. Observar porque isso. Pode ter gente aqui que, por exemplo, só trabalhou em casa, ou só foi do lar, tal. Isso também é reconhecido como um trabalho. Isso. Para a constelação, isso também é reconhecido como trabalho. Então, esse é o que você vai fazer depois, em um outro momento. Então, anota aí no seu caderninho. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para você fechar os olhos. E a gente vai fazer um exercício mais meditativo de observação. Tá? Então, respirar um pouquinho. Para se conectar.
E agora eu vou pedir para você pensar sobre trabalhos que chegaram na sua vida e que te trouxeram experiências muito difíceis. Se você puder pensar em 3 possibilidades de trabalho, melhor. Mas é o que vier. Trouxeram situações muito difíceis. Então se conecta com as dificuldades que esse trabalho trouxe para você. Seja ela financeira, de conflito pessoal, às vezes de distância, de saúde, não importa. Então olha para essas experiências. Percebe como seu corpo fica. Ok. Agora eu vou pedir para você pensar em trabalhos que foram extremamente gratificantes. Que te trouxeram conquistas, vitórias, superação, dinheiro. Observa para essas experiências gratificantes dentro do seu trabalho. E deixa as imagens virem, o que vier. Pode ser que venha a empresa, pode ser que venha pessoas, pode ser que venha um lugar específico, pode ser que venha um cheiro, uma sensação boa. Experimenta isso. Agora eu vou pedir para você colocar nessa sua tela mental, né, nesse lugar de imaginário, como se fossem 2 objetos mesmo, nessa sua tela mental. Esse trabalho que trouxe muita dificuldade. E do lado, esse trabalho que trouxe experiências muito gratificantes. Como se você olhasse para esses 2 polos. E para o trabalho que trouxe experiências difíceis, você vai dizer, eu vou pedir para você falar mesmo, que é importante dizer. Eu sempre falo isso aqui. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu reconheço as experiências difíceis que eu vivi aqui com você. Reconheço as experiências difíceis que vivi aqui com você. Mas elas me deram a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Mas elas me deram uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. De buscar outros caminhos profissionais. De buscar outros caminhos profissionais. Obrigada. Obrigada. Agora eu vou olhar para as experiências gratificantes. Eu vou dar um sorriso para elas. E dizer, com vocês, eu sirvo a vida. Eu sirvo a vida. A partir das experiências gratificantes que tive com você, me realizei me realizei como pessoa
me realizei como pessoa e pude estar a serviço da humanidade, e pude estar a serviço da humanidade, na minha potência, na minha potência, naquilo que trago de melhor. naquilo que trago de melhor. Agora olha para as duas, né? Para as difíceis e para as gratificantes. E diz, junto com vocês, Junto com vocês, também vou superar também vou superar esse momento esse momento tão difícil para a humanidade. tão difícil para a humanidade. Continuarei com essas experiências Continuarei com essas experiências vivenciadas até aqui vivenciadas até aqui, para melhorar ainda mais para melhorar ainda mais o meu trabalho o meu trabalho a serviço da vida. a serviço da vida. E a serviço da vida, E a serviço da vida, eu entro numa frequência eu entro numa frequência de equilíbrio, de equilíbrio, de dar e receber. de dar e receber. Me coloco Me coloco à disposição à disposição para olhar para as minhas potências e habilidades. para as minhas potências e habilidades. Gratidão. Gratidão. Gratidão, minha querida. A gente tem 5 minutos. Muito bom, hein? Então, vamos Todo mundo voltando. bem aí? Sentiram alguma coisa no fazer esse exercício? Algumas pessoas às vezes sentem alguma coisa no corpo, às vezes alguns desconfortos, às vezes algumas memórias vêm também, né? A gente fala assim, só acolhe e desapega, né? Deixa fluir. Eu queria agradecer a Kelly, né, mais uma vez, por nos conduzir nesse trabalho, por nos ofertar esse exercício, que eu acho que traz tanta consciência, acho que a constelação traz muita consciência para a gente, né? E quando a gente revisita as nossas experiências, a gente valida as nossas potências também, né? E a gente pode perceber que o que não foi tão legal ficou lá para trás, que hoje eu sou uma outra pessoa, a cada segundo eu sou uma nova pessoa, mais madura, então que eu possa cada vez mais trazer a minha força, os meus talentos e as minhas habilidades a meu favor, a favor da humanidade também, porque é para isso que a gente está aqui, né? Não é só para a gente, mas para a humanidade toda. Minha querida, muito obrigada, obrigada quem assistiu, né? Obrigada a todos. Amanhã a gente tem live de novo, a gente vai falar ainda de trabalho, mas a gente vai olhar pelo Feng Shui, como que está a relação de trabalho, como que está a nossa área de trabalho em casa. Porque se a nossa área de trabalho em casa está uma bagunça, também influencia muito na nossa energia. Então amanhã com a Denise a gente vai olhar para esse lugar, né? Esse lugar da nossa casa. Então vamos potencializar tudo que a gente pode nesse momento. Obrigado a todos. Tchau, Kelly. Muito obrigada. Tchau, gente. E obrigada acompanhe aqui, curta, siga a nossa página aqui do Espaço Quatro Chakra, da Kelly também, da Kelly Constelar. E que a gente possa continuar com esse trabalho aqui com vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Gratidão. Feliz dia do trabalho para todos, né? É verdade. Feliz dia do trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.